aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam lendo a Bíblia e tremendamente abençoados para a glória de Jesus, tá bom? Olha só, nós vamos então agora entrar numa nova fase da nossa devocional. Nós vamos sair daqueles livros da lei e históricos que foram de Gênesis até Ester e agora nós vamos começar a estudar os livros de sabedoria e poesia, que são caracterizados por um tom mais vivencial, é caracterizado por orações de extrema alegria, repletas de alegria e orações também de angústia dos seus autores, né, ou das pessoas que estão envolvidas. Oferecem conselhos para um modo de viver saudável, que venha agradar a Deus, né, e lidam com uma aparente injustiça da vida. Aparente, não é injustiça, aparente injustiça, tá bom? E aqui você vai perceber que o livro de Jó, por exemplo, é um livro poético, mas também de sabedoria. Ele envolve não só essa parte de poesia, mas também descritos de sabedoria. E a literatura hebraica, ela tem algumas características particulares, como por exemplo o paralelismo, que é justamente a repetição da mesma ideia e de frases no mesmo verso, né? Tem até um exemplo aqui que diz assim, ó, Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Isso aqui é um paralelismo, né? Onde o autor aqui ele começa negando o orgulho no cerne de sua personalidade e depois ele vai para a aparência, que são os olhos. Então ele entra aqui no coração, não é orgulhoso, depois na aparência, que são os olhos não arrogantes, depois ele defende essa mesma ideia, só que nas ações internas, ou seja, que eu não me envolvo em questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão, ou seja, para as minhas ideias. Então é um paralelismo. Ele começa colocando coisas internas e externas, depois repete de novo coisas internas e externas. Você entendeu? Usa também uma linguagem figurada, que é uma expressão por imagens. Ele usa muitas vezes algumas linguagens, alguns animais, alguns ambientes, natureza, para se referir a algo ou para fazer um paralelo com algo. São metáforas figuradas que eles usam na linguagem. Em Salmos nós vamos ver, por exemplo, acrósticos, que é o início de cada verso correspondente a uma letra do alfabeto hebraico, que era para facilitar a compreensão. Mas o que nos interessa agora nesse momento é Jó. Eu quero ler um trechinho aqui, que eu achei de um livro muito, muito interessante, que fala que Jó, além de ser um livro poético, também é descrito como uma literatura sapiencial. Aí ele distingue o que é sabedoria, o que é inteligência e o que é conhecimento. Ele fala assim, a sabedoria não é o mesmo que inteligência ou conhecimento. Enquanto o conhecimento é o domínio de fatos e ideias, a inteligência é a capacidade de obter esse domínio. Sabedoria, em contrapartida, é a capacidade de viver bem. É saber o tempo certo de dizer ou fazer algo e inclui expressar emoções de maneira apropriada conforme as circunstâncias. Você entendeu? Então sabedoria, o que é? É viver bem. Sabedoria é você ter a sabedoria de Deus para você saber o tempo e o modo e a forma de se expressar, inclusive as suas emoções, no momento apropriado e dentro das circunstâncias necessárias. Ou seja, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Você está entendendo? Então a sabedoria ela realmente vem de Deus. E aqui nós vamos ver que o livro de Jó é um livro tremendamente abençoador. Né? Ele é um livro tremendamente abençoador. A mensagem, a mensagem dos livros poéticos, ela é feita com palavras que são cuidadosamente selecionadas para aquela frase, para aquele contexto. Então não é um livro para você ler ele rapidamente, você precisa meditar muito sobre ele. Não é o nosso caso, nós estamos fazendo uma devocional, nós não vamos nos deter muito a grandes detalhes, tá? Mas o correto é você ler isso aqui com bastante calma, degustando e aproveitando bem isso aí. Porque é como se você tivesse que perguntar assim, todas as vezes que você visse o texto, você perguntasse assim, ó, o que essa passagem revela a respeito de como Deus deseja que ele obedeça. É mais ou menos isso. E o livro de Jó, ele vai mostrar um homem que tinha uma conduta irrepreensível e por causa disso ele vai ter o sofrimento. E aí os amigos tentaram atormentar a vida dele, que são uns caboclos muito nojentos,
foram lá se intrometer na vida do cara, fazer julgamento desnecessário, e Jó, logicamente, não aceitou as alegações simplistas dele, e aí deu ali uma rusga ali entre eles, mas no final Deus entra na parada, e quando Deus entra, meu filho, acaba a confusão, acaba tudo, e Deus coloca a casa em ordem. E aí nós vamos partir agora aqui então para o início da narrativa, que tem bastante detalhe muito interessante esse livro. Eu tenho aqui muitas anotações que eu fiz, só que não dá tempo de a gente comentar tudo, sabe? Precisa de uma coisa mais completa. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que a integridade de Jó, ela é verdadeira e completa. E a sua obsessão com a sua própria retidão, ela chega a beirar a justiça própria em algumas ocasiões. Às vezes você vai olhar o argumento de Jó e você vai se indignar com o argumento de Jó. Mas, mas como é que Jó está falando isso? Quer dizer, ele está achando que ele é a última bolachinha do pacote? Será que é isso mesmo? Então é que ele se torna tão categórico na sua defesa, da sua integridade, que ele chega ao ponto de desafiar Deus. Você entendeu? Então você vai ter essa leitura, você vai ter esse retrato nessa leitura de Jó. E nós temos que tomar cuidado, porque isso não é um exemplo positivo não, tá? Porque depois Deus vai lá e acaba com Jó. Deus vai lá bom, nós vamos ver. No decorrer do livro nós vamos ver. Então, você vai ver que os amigos de Jó também acabam atrapalhando bastante ele, mas Deus entra na parada, e quando Deus entra, ele muda o foco de Jó, e quando ele muda o foco de Jó, as coisas entram no seu eixo, e Deus não vai explicar o seu papel para Jó, tá? Preste bem atenção. Jó, chega um momento ali de justiça própria, desafiar Deus, mas Deus não explica seu papel para Jó. Muito pelo contrário, ele questiona o direito de Jó de pôr em dúvida a integridade e a justiça divina. É isso que Deus vai fazer. Deus vai trabalhar nesse ponto, né? Então, enfrentar as adversidades não é necessário apenas coragem, mas é também uma disposição de você se curvar de modo relevante diante de Deus e confiar na sua bondade, na sua soberania. É isso que nós temos que ver, é isso que nós vamos observar nesse livro de Jó. E aqui nós começamos então o capítulo 1 de Jó, né, dizendo que Jó era íntegro e correto. Íntegro e correto aqui, conforme o verso 1, capítulo 1, verso 1, fala que ele temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Aqui não afirma que ele era perfeito ou impecável, apenas afirma que Jó ele era justo e ele era íntegro diante de Deus, e ele temia Deus, ou seja, ele invocava outros deuses, ele temia somente o Deus vivo. Então aqui é uma observação muito importante. Não é o fato de você ler aí íntegro e correto significa que ele era perfeito ou impecável, não, é só isso que está querendo dizer. As palavras são justamente essas, ele era justo e seu sofrimento não foi consequência de um pecado, é isso que esse texto quer dizer, tá bom? E ali ele fala também de Jó oferecer sacrifícios pelos seus filhos por causa de repente no coração deles ter amaldiçoado a Deus ou terem pecado. Então ele estava muito preocupado com a atitude pecaminosa que tem no coração. Porque é do coração que nascem todas as maldades, é no coração que nascem todas as atitudes incorretas. E a palavra de Deus diz de todas as coisas que você guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas para a vida, todas as coisas procedem do coração. Então, realmente, a preocupação de Jó é uma preocupação relevante, deve ser a minha e a sua preocupação também. Não só com relação aos nossos filhos, mas com relação às nossas vidas. Porque os olhos são a porta de entrada para tudo que entra para o nosso coração. Os nossos ouvidos também é a porta de entrada para aquilo que desce para o nosso coração. Então você tem que guardar o seu coração daqueles pecados que nascem no coração, que muitas vezes não são exteriorizados, mas que são pecados. Pensamentos errados, pensamentos questionativos a respeito da soberania e da justiça de Deus, muitas vezes pensamentos com relação a pessoas. A gente não exterioriza, mas pensa, isso é pecado também, você tem que pedir perdão, você tem que se voltar a Deus e retirar essa situação. Então o livro já começa dando uma pancada na gente, né? Olha, cuidado com o seu coração, né? Cuidado com o seu coração, porque Jeremias fala que o coração é o quê? Desesperadamente corrupto. Então toma cuidado, porque Deus esquadrinha o coração, como ele mesmo continua lá no texto de Jeremias, e lá atrás, quando nós lemos 2 Samuel, quando Davi deu os últimos conselhos para Salomão, ele diz o quê? Sirva o Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a tua força e de toda a tua capacidade, porque Deus sonda o coração e conhece as intenções que habitam nele. Então nós temos que tomar cuidado com isso, beleza?
Bom, aqui nós vimos aqui então no verso 6 que Satanás, o acusador, veio com os anjos. E aí Deus pergunta, de onde você vem? Bom, aqui não é simplesmente uma pergunta. Aqui é uma pergunta que ela mostra que Deus exige um relatório de quem é subordinado a Ele. Então Satanás está debaixo dos pés de Deus. Muita gente está pregando aí que Satanás está deitando e rolando. Satanás não vai deitar e rolar porcaria nenhuma. Ele só vai fazer aquilo que Deus permitir que ele fizer. Então, cara, tem muita gente que prega isso aí, tá bom? Tem muita gente que fica dando conversa para Satanás. Fica dando mais valor para Satanás do que para Deus. Esquece. Esquece. Deus é Deus. Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Acabou. Ele é só adversário de Deus. E quando Satanás fala aqui que estava rodeando a terra, na verdade, ele não estava rodeando de bobeira, não. Não é de bobeira não. Ele estava se opondo aos propósitos de Deus porque ele é o adversário. Tá? Mas ele, presta atenção no contexto aqui que você vai ver que ele não pode fazer absolutamente nada que não seja aquilo que Deus permita que ele faça. Ele está sob a autoridade de Deus. E ali nós vemos outra coisa interessante que é no verso 8, quando Deus fala assim, você reparou o meu servo Jó? O servo, aqui a expressão servo no hebraico só foi usado para os patriarcas, para os profetas e para Davi. E agora para Jó. Então servo é uma palavra muito poderosa da boca de Deus. Olha, que nós sejamos servos de Deus. Que nós sejamos servos de Deus. Que Deus olhe para mim e para você e veja-nos como servos dele. Tá? Porque eu vou falar uma coisa para você. É uma palavra poderosa demais. Demais. Muita gente quer ser apóstolo. Muita gente quer ser pastor. Muita gente quer ser um monte de coisa. Eu falo para você, eu prefiro ser servo. Eu prefiro ser servo. Porque servo é aquele que faz exatamente o que o seu mestre lhe ordena fazer. O título, ele tem a sua importância dentro de um contexto, tá bom? Mas o mais importante é você ser servo. Sou servo de Jesus Cristo. É isso que é o mais importante. O resto são expressões que tem que existir dentro da igreja realmente, tem que existir os pastores, tem que existir os mestres, tem que existir os dons, porque afinal de contas são dons, mas aquele que quer ser alguma coisa, seja servo. Porque se ele for servo, o resto Deus acrescenta na vida dele. E aqui, depois que Satanás faz um relatório aqui dizendo que Jó era servo porque, na verdade, Deus colocou uma cerca e tudo que ele fazia ele é abençoado. E aí Deus, ele desafia Deus dizendo o seguinte, estenda a tua mão e toma tudo que ele tem e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Esse estende a mão aqui prova que Satanás não pode fazer absolutamente nada que Deus não autorize ele fazer. Tá? Não pode fazer absolutamente nada que Deus não autorize. E Satanás, meu querido, Satanás é... Rapaz do céu. O termo hebraico, ele se refere a adversário e acusador. Adversário e acusador. No Antigo Testamento, Satanás era associado à serpente que estava lá no Éden. Mas no Novo Testamento, Satanás, ele tem alguns nomes, como por exemplo, Diabo, Tentador, Beelzebul, príncipe dos demônios, o maligno, o Beliar, o enganador, o grande dragão o grande dragão com 7 cabeças, a antiga serpente. Mas presta atenção, Satanás na verdade é o adversário do povo de Deus. E ele já está vencido. Ele já está vencido, ele já foi derrotado. E Deus já escreveu isso lá em Apocalipse 12, 9 e 22. Satanás já está escrito a história, ele está dando bobeira por enquanto aí, mas ele já foi vencido. Porque Cristo já o venceu na cruz e depois vai consumar a vitória final, conforme diz Apocalipse 12, 9 e 22. E aí esse cão dos infernos vai lá e fala para Deus estender a mão e ele tem que pedir autorização para Deus mesmo. Por isso que 1 João diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Não toca. Então aqui no capítulo 1 nós vimos aqui os 2 primeiros desafios de Jó, né? Aliás, o primeiro desafio de Jó, onde ele perde todos os seus bens e perde os seus filhos. E nós vimos aqui a expressão de que Jó rasgou suas roupas e disse, saí nu do ventre da minha mãe e entrarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, isso aqui não é simplesmente um lamento desesperado, não. Isso aqui é uma atitude de adoração verdadeira. De alguém que realmente estava adorando a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele deu. E nós devemos ser do mesmo jeito que Jó. É da mesma maneira. Porque 1 Pedro 5,6 diz assim, ó,
Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exultará no momento oportuno. Nós adoramos a Deus não pelo que nós temos, não pela nossa família, não pela nossa igreja, pelo que nós possuímos. Não, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. E a graça do Senhor Jesus é melhor do que essa vida. A graça do Senhor Jesus é que nos capacita para enfrentar as adversidades dessa vida. Então eu peço para você, presta muita atenção no contexto dessa adoração de Jó. Porque um dia, se algo ruim vier a acontecer, ao invés de você se lamentar, ao invés de você já começar a murmurar ou reclamar, adore. Adore porque tudo pertence a Deus, inclusive a sua vida. Adore a Deus pelo que Ele é. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, como estava Jó, tudo o que acontecer na tua vida vai ser para o teu bem, para que você tenha uma relação íntima com Deus e Ele te leve para o céu. É essa a intenção dele, beleza? Os planos de Deus muitas vezes não são os nossos planos, e os dele são melhores que os nossos, beleza? Capítulo 2, nós vamos ver aqui que Jó passa pela segunda prova, né? Deus fala que ele não perdeu a integridade, porque na verdade aqui que ele estava sendo provado também não é só o caráter de Jó não, estava sendo provado o caráter de Deus também. Tá? Satanás aqui é ardiloso, sem vergonha esse sujeito aqui. E aí depois ele fala de pele por pele, né, para poder fazer a prova, mais uma situação contra Jó, e Deus autoriza, e ele estende a mão, sobre Jó, né? Deus permite que ele estenda a mão sobre Jó, e ali ele coloca feridas terríveis em Jó, terríveis, são tumores que jogam pus e coçam e são coçados com um caco de telha, uma aparência repugnante, para dizer bem a verdade. E aí Jó, ele acaba se sentando, e a sua esposa acaba de maneira totalmente, como é que nós vamos dizer, ela foi insensata, ela acabou querendo instigar Jó a amaldiçoar a Deus. Então, presta atenção, no momento de tribulação, às vezes virão pessoas que vão querer colocar pilha em você, vão querer pilhar a sua vida, vão querer pilhar o que está acontecendo. Não estou falando só com relação à enfermidade, não. Com relação a qualquer tribulação, qualquer coisa que aconteça na tua vida, sempre vai ter uma língua de Satanás para vir te pilhar contra os propósitos de Deus. Colocar pilha em você para você sair fora do prumo, para você sair fora da vontade de Deus, para você não se atentar àquilo que Deus quer que você faça, para que você não seja um pacificador, para que você não seja uma pessoa pura de coração, para que você não seja uma pessoa humilde, para que você não chore pelo pecado dos outros. Vai ter sempre um filho de Satanás que vai vir querer pilhar você, como aconteceu com a mulher de Jó. Mas Jó, num domínio próprio, um homem que tinha os desígnios de Deus no seu coração, ele não aceitou o conselho da mulher. Ele disse assim: aceitaremos a mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Preste atenção, não pecou com os seus lábios. E aqui tem um paralelo com Tiago 3,2, que fala sobre conter a língua, que aquele que sabe, ele contém a língua. Porque depois que você fala, é difícil de você corrigir aquilo que você falou. Tiago fala muito disso. Tiago fala que a língua é um órgão tão pequeno, mas que consegue colocar fogo numa floresta. Não é verdade? É igual um navio tão grande, um leme tão pequeno, conduz ele para todo lado. Então toma cuidado com a língua. Mais uma advertência aqui que eu chamo a sua atenção. Muitas vezes a nossa língua é ferina, e você tem que tomar cuidado com isso. Por isso, você seja pronto a ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. São conselhos bíblicos, são conselhos da palavra de Deus, que também você pode extrair desse contexto de Jó aqui, que nós estamos vendo no capítulo 2. E aqui, nós vimos agora, no capítulo 3, que Jó, ele começa amaldiçoando o seu nascimento, começa a fase da resposta de Jó. Eu já quero chamar a sua atenção para que você preste atenção que Jó, ele inicia suas críticas à justiça divina. Ele começa por aqui, as críticas à justiça divina. Ele acaba ultrapassando os limites da autodefesa. E Deus lá na frente vai advertir Jó, por isso vai repreender. E vai mudar o foco de Jó. Para quê? Para que ele não fique olhando para os problemas, mas que ele olhe para Deus.
Isso aqui é fundamental, abençoado, abençoada, você que está assistindo. Muitas vezes você está monotemático, você está olhando somente para os problemas que estão surgindo na sua vida. Eu peço em nome de Jesus, não olhe para o problema. O problema sempre vai existir. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Tá? Ajuste o foco da sua vida para Cristo. E Cristo vai te dar graça suficiente para que você enfrente este momento e você obtenha a vitória, porque a vitória já é dele. E se você focar nele, ele vai estar em você. E como ele já venceu o mundo, como ele já venceu o pecado, como ele já venceu a morte, e como ele já venceu Satanás, essa vitória pertence a você também, em nome de Jesus. Estamos atravessando um momento de muitas crises, muitas consequências dessa pandemia em várias áreas do relacionamento, da economia, das nossas vidas, e as coisas tendem talvez a piorar ou a melhorar, não sei, mas eu sei de uma coisa: mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha o seu foco em Jesus. Independente da circunstância, independente do que há de vir, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus cuida de cada um de nós. Beleza? Então Deus vai continuar cuidando. Capítulo 3, no verso 8, ele fala assim: amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar. Aqui ele estava se referindo àqueles profissionais que amaldiçoam as pessoas, como por exemplo Balaão. E hoje existem muitas pessoas que são craques em amaldiçoar a vida dos outros, que falam palavrões, que expressam um linguajar chulo, ou muitas vezes que mexem até com feitiçaria, com obras de macumbaria e vivem amaldiçoando as pessoas. Então, ele está se referindo a esse tipo de gente. E depois aqui no verso 11, ele diz assim, ó: porque eu não nasci morto, porque eu não morri ao sair do ventre. Então eu quero chamar a sua atenção aqui, porque do verso 3:1 até o verso 10, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar queixas melancólicas. Se você prestar atenção aqui no texto, você vai ver que todas as queixas aqui elas são melancólicas. Ele não amaldiçoa Deus como seu Criador, mas ele se lamentou as condições de sua existência, do verso 1 ao verso 11. Já do verso 11 ao verso 24, ele alterna entre a aversão pela vida e a vontade de viver. Eu assinalei aqui, eu estou olhando aqui, eu assinalei. Entre a vontade de viver. E ele lamenta a sua situação ao perguntar o porquê ele sofria 7 vezes. E foram 2 vezes no verso 11, 2 vezes no verso 12, no verso 16, no verso 20 e no verso 23. Ele pergunta o porquê ele estava sofrendo. E lá no verso 25 ele diz assim: o que eu sempre temi veio sobre mim. O que eu tanto receava me aconteceu. Não tenho paz e nem sossego. Não tenho descanso, só aflição. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Muitas vezes você teme algumas coisas na sua vida e justamente aquilo que você teme vai acontecer. Quais serão os seus pensamentos? Será que você vai pensar que Deus está te castigando? Será que você vai estar pensando que aquilo é uma culpa, é algum pecado que você cometeu? Será que você vai acusar Deus de indiferença com relação à sua vida? Será que você de repente vai começar a imaginar que você é um desafortunado? Ou que você está longe dos planos de Deus? Não. Sabe? Esse texto aqui ele vem de encontro a um raciocínio de adoração a Deus. Porque você tem que confiar no plano de Deus. Jó aqui nesse momento, ele tinha medo, os medos dele talvez seriam justamente essa situação. Perder os seus bens, perder os seus filhos, perder toda... porque naquela época, quando a pessoa caía numa situação como essa, ela era tida como pecado. Quem tinha pecado naquela época, as pessoas imaginavam que essa pessoa era desafortunada, era pobre. Então todos os pobres, as pessoas que estavam sofrendo, era por conta do pecado. E todos os afortunados, as pessoas que eram ricas, era porque estavam dentro da vontade de Deus. Então esse era um pensamento daquela época. E Jó, ele temia justamente isso, né? Temia pecar e por conta do pecado ser castigado por Deus e cair na pobreza, cair na miséria, cair na enfermidade, nessas situações todas. Isso era o princípio da retribuição. Mas esse princípio, lógico, ele não existe, né? Deus não vai, de maneira nenhuma, punir uma pessoa por conta do pecado. Pelo contrário, Deus quer que a pessoa se arrependa e se volte com a graça. É lógico que o pecado traz consequências, mas não é juízo de Deus, nem pecar e nem castigo de Deus. Então, muitas vezes, acontecem coisas que nós tememos que aconteça. E como que você está agindo? O que você vai pensar nesse exato momento que acontecerá o que você temia que acontecesse?
Será que você vai colocar Deus à prova também? Ou será que você vai fazer como o Jó fez lá no princípio, adorar a Deus e colocar Deus sobre toda essa circunstância? Bom, fica aqui então essa devocional. Do capítulo foi um pouco longa hoje, porque nós fizemos explicações aqui com relação ao tema desse livro, mas do capítulo 1, 2 e 3, espero que você tenha sido abençoado. Gostaria que você, se você está assistindo e não é inscrito no canal, que você se inscrevesse no canal, desse aí um like aí para dar uma moralzinha para o canal também, ativar as notificações e, por favor, divulgue. Divulgue a pessoas que estão sofrendo, a pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Eu tenho certeza absoluta que essas devocionais vão contribuir, vão ajudar bastante essas pessoas. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana para a glória de Jesus. Amém? Tchau!